Olá, florecitas! Minha missão é educá-la a estudar a Bíblia. No vídeo de hoje, vou te ensinar um método indutivo, um método simples, mas maravilhoso para você estudar a Bíblia com profundidade. E essa aula de hoje foi especialmente gravada para minhas alunas do Florescer, mas estou disponibilizando aqui no meu canal como o primeiro vídeo para abençoar a sua vida. O método indutivo é uma abordagem de estudo bíblico que parte da análise detalhada de um texto para então chegar a uma compreensão mais ampla e contextualizada da mensagem das Escrituras. Ele se baseia na observação cuidadosa do conteúdo, na interpretação fundamentada pelo contexto histórico, cultural e teológico e na aplicação prática à vida do leitor. Diferente de métodos que começam com pressuposições externas, o indutivo busca extrair o significado diretamente do texto. O método indutivo ajuda a estudante da Bíblia a observar o texto, a interpretar o texto e a aplicar o texto. Vamos fazer isso agora no livro de Romanos. Antes de mergulharmos no estudo, é essencial lembrar que a Bíblia não é um único livro, mas uma verdadeira biblioteca composta por diferentes gêneros literários. Cada livro foi cuidadosamente estruturado, tanto em sua forma gramatical quanto em sua construção literária. No caso de Romanos, que a gente vai usar aqui como exemplo, estaremos lidando com uma carta, uma epístola do primeiro século, que Paulo escreve à Igreja de Roma. Para compreendê-la corretamente, precisamos observar as suas características, levando em conta o contexto e o estilo das cartas do primeiro século. Vamos lá? Vamos ler Romanos 1, do 1 ao 7, que diz: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que, como homem, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque, por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agora, olhando para o texto, nós vamos observar primeiramente quem são os personagens que o texto vai se referir. Então nós temos Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, versículo 1. Também temos Deus, aquele que prometeu o Evangelho por meio dos profetas, no versículo 2. Também temos Jesus Cristo, o Filho de Deus, descendente de Davi, ressuscitado com poder. Também temos o Espírito de Santidade, que atua na ressurreição de Cristo. Também temos os profetas, mencionados como aqueles que anunciaram o Evangelho antes, versículo 2. E os destinatários, crentes de Roma, chamados para serem santos, versículo 7. Então esses são os personagens que nós olhamos para o texto e identificamos. Agora que nós já observamos os personagens desse texto, ou dessa perícope, como podemos chamar, esse conjunto de versículos, então agora nós vamos olhar o que o texto enfatiza. Quais são as palavras-chave e os temas principais que o texto aponta. Palavras-chave é aquilo que a gente pode identificar que é mais do que um simples termo ou uma simples palavra, mas ela é crucial para aquilo que o autor tem a dizer. Então você tem que aprender a reconhecê-los e prestar muita atenção, pois essas palavras são tijolos que constroem o significado do texto. Então, algumas palavras-chave que podemos identificar é chamado. Paulo foi chamado como apóstolo e os crentes também foram chamados para pertencerem a Cristo. Outra palavra-chave é evangelho. Evangelho que foi prometido por Deus e anunciado nas Escrituras. Outra palavra-chave aqui nesse texto é graça. Graça e apostolado, que são recebidos por meio de Cristo. Outra palavra, obediência. Pela fé, o Evangelho chama todas as nações para obedecerem a Deus. E por fim, graça e paz, que é aquilo que Paulo deseja aos crentes de Roma. Agora, nós iremos olhar para o texto e vamos observar o que se repete,
Quais são os indícios de ênfase do texto? Então nós temos chamado. Paulo é chamado e os crentes são chamados. Versículo 1 e versículo 6. Segunda ênfase, Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, ressurreição, descendente de Davi. São as características que o texto traz. Outra palavra crucial é evangelho. Por quê? Ele foi prometido por Deus, foi anunciado pelos profetas e foi recebido. Então veja, é uma palavra muito importante no nosso texto. Segundo a autora John Inke, no seu livro Mulheres da Palavra, que inclusive é um livro que você, mulher que ama as Escrituras, deve ter. Então ela observa que, além destas observações que nós fizemos aqui no texto, você também deve responder quem escreveu o texto, quando ele foi escrito, para quem ele foi escrito, em qual estilo literário ele foi escrito e por que ele foi escrito. Se esta aula abençoou a sua vida, então já se inscreve aqui no meu canal, curte, comenta e compartilha para que mais mulheres sejam abençoadas pela palavra de Deus. Te vejo na próxima aula.